Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Danilo e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante para nós seres humanos, o nosso olfato. Para isso, utilizaremos informações extraídas do livro O Cheiro das Coisas, o Sentido do Olfato, Paladar, Emoções e Comportamento, que foi escrita pela professora Bettina Malnick. Algumas pessoas, após contraírem Covid-19, ficam temporariamente sem olfato e se dão conta da sua importância. Mas você já parou para pensar o quanto negligenciamos esse sentido e o porquê conhecemos tão pouco sobre o cheiro das coisas? Sabemos, por exemplo, que os cães possuem um olfato extremamente apurado, por isso trabalham em aeroportos, operações de resgate e nas trilhas de cheiros para encontrar um fugitivo. Os camundongos podem detectar cheiros com muita precisão, até mesmo em baixíssimas concentrações. Quando um camundongo macho é colocado em uma gaiola, ele considera que este é o seu território. Se outro camundongo macho for introduzido nessa mesma gaiola, o primeiro defenderá o seu território com muita agressividade para espantar o invasor. Os camundongos machos e fêmeas emitem vocalizações ultrassônicas que os seres humanos não ouvem, mas que podem ser detectadas por meio de equipamentos especiais. Essas vocalizações servem para atrair as fêmeas. O biólogo Edward Wilson, da Universidade de Harvard, observou o comportamento social de formigas guiado pelo olfato ao transportar membros mortos de uma colônia para uma espécie de pilha de cadáveres. Ele extraiu e purificou a molécula de ácido oleico responsável pelo cheiro de decomposição dos cadáveres e depois pintou formigas vivas com essa substância. As suas companheiras passavam a carregar as formigas pintadas para a pilha de descarte, considerando que elas estavam mortas. Enquanto essa formiga viva morta não se limpasse direito e exalasse o cheiro de ácido oleico, seria considerada morta e não conseguiria voltar para o formigueiro. Tudo bem. Falamos sobre camundongos e formigas, mas e o olfato dos seres humanos? Nosso olfato é considerado por nós como um sentido menos importante, mas ele está presente de maneira muito intensa. Nós prestamos mais atenção em outros sentidos como a visão e a audição e acabamos por negligenciar o olfato, porém, os cheiros induzem fortes emoções e aguçam fortemente o nosso paladar. Por acaso, você já ouviu falar em ciclo menstrual sincronizado? Experimentos indicam que mulheres convivendo em um mesmo ambiente tendem a menstruar em datas próximas. A pesquisadora Martha McClintock, da Universidade de Chicago, observou esse fenômeno pela primeira vez em dormitórios femininos do Colégio de Wellesley, em Massachusetts. Foram analisados ciclos menstruais de 135 moças que compartilhavam os mesmos dormitórios e constatou-se que elas apresentavam uma sincronia nos ciclos ao contrário daquelas que não dormiam no mesmo dormitório. Mas por que isso acontecia? Para responder essa questão, a pesquisadora coletou o suor das axilas de um grupo de mulheres e esfregou no lábio superior de um segundo grupo de mulheres. Essas passaram a ter o ciclo menstrual regulado de acordo com o grupo do qual foi coletado o suor. Para você compreender um pouco mais a importância do olfato, saiba que as mães podem identificar os seus bebês pelo cheiro das roupinhas usadas e os bebês preferem o cheiro das axilas das suas mães em detrimento das axilas de outras mulheres. Sem um olfato, o sabor dos alimentos ficaria restrito apenas às sensações que a língua pode detectar: o salgado, doce, azedo e amargo. A imensa variedade de temperos não teria sentido algum, pois não seríamos capazes de sentir o cheiro. Os cheiros flutuam pelo ar e chegam às nossas narinas que contêm os neurônios olfativos. Nós temos aproximadamente 5 milhões desse tipo de célula no nariz. A maioria dos neurônios encontrados no cérebro, quando danificados, não podem ser regenerados, ao contrário do que ocorre com os olfativos. Em uma das extremidades dos neurônios olfativos, existem prolongamentos que parecem cílios e são responsáveis por carregar o cheiro. Na outra extremidade, há longos prolongamentos que se unem para formar o bulbo olfativo. Nós cheiramos moléculas voláteis liberadas por um bolo, um pão, um perfume e que chegam ao nosso nariz. Essas moléculas são chamadas de odorantes. O aço não possui moléculas voláteis, por isso não sentimos o seu cheiro. Estima-se que os seres humanos possam distinguir mais de 400 mil tipos de odorantes. Sabemos que há receptores olfativos presentes no nosso nariz, mas como eles conseguem distinguir entre dois odorantes diferentes? Quando tratamos sobre o cheiro das coisas, é sempre uma grande questão que intriga a ciência. Sabemos que pequenas diferenças nas estruturas químicas das moléculas podem alterar profundamente a nossa percepção do cheiro. Por exemplo, as moléculas aromáticas do cravo da Índia, que possui o eugenol, e da noz moscada com o isoeugenol, provêm de famílias diferentes de vegetais, possuem cheiros distintos, mas as suas moléculas odorantes têm estruturas muito semelhantes
com uma única diferença na posição da dupla ligação na extremidade direita dessas moléculas. Podemos perceber que a zingerona possui uma estrutura semelhante aos outros dois odorantes, mas confere o cheiro característico do gengibre. Também é interessante notar que odorantes com estruturas diferentes podem apresentar cheiros iguais, como é o caso da substância almíscar, que é extraída de glândulas próximas aos órgãos genitais de uma espécie de animal em extinção encontrado na Ásia e conhecido como veado almiscareiro. Essa substância tem sido utilizada como fixador de perfume por vários séculos, mas felizmente a maioria das fragrâncias atualmente é sintética, como o caso da trazeolide, que confere o mesmo cheiro do almíscar e, como observado, possui uma estrutura química diferente. Muitas vezes a qualidade dos odorantes é influenciada pelo grupo polar da cadeia carbônica, como no caso daqueles que possuem hidroxila com seu cheiro adocicado e floral, carboxila associado ao suor com aspecto gorduroso e azedo, e os ésteres, muitas vezes relacionados aos cheiros de frutas como etanoato de octila, que confere o cheiro da laranja, e o isoamilacetato, da banana. Mas definitivamente, como conseguimos distinguir os cheiros? Os odorantes chegam ao nosso nariz e são percebidos pelos neurônios olfativos. Esses produzem um sinalizador AMPC, que depende da proteína G, para ativar os neurônios olfativos, que produzem sinais elétricos que são enviados ao cérebro. E assim, nós conseguimos interpretar aquilo que denominamos como cheiro. Tudo bem. E como conseguimos diferenciar um cheiro do outro? É que ocorre um encaixe específico entre um odorante e um receptor. Então, há um odorante para cada receptor olfativo. Temos como exemplo 4 tipos de ligantes e, consequentemente, de receptores. Podemos notar que o ligante 1 se encaixa perfeitamente no receptor 1, mas não é reconhecido pelo 2, 3 ou 4, e o mesmo acontece com os outros ligantes. Voltando ao exemplo do almíscar, se ele fosse o ligante 1, não seria reconhecido pelos outros 3 receptores. Isso significa que o nosso cérebro diferencia os cheiros devido a esse tipo de interação específica entre ligante e receptor. E quantos receptores existem em cada neurônio? Podemos dizer que há várias cópias do mesmo tipo de receptor olfativo por neurônio. Vamos utilizar um roedor como exemplo. Quando ocorre ativação por um odorante, ele tem cerca de 5 milhões de neurônios olfativos e 1.000 receptores olfativos no nariz. Podemos fazer uma estimativa e dividir os 5 milhões de neurônios pelos 1.000 receptores e perceber que há um tipo de receptor para 5.000 neurônios. Quando um neurônio chega às narinas, ocorre apenas 0,1% de ativação, que são transmitidas ao bulbo olfativo por meio de sinais elétricos. É possível detectar sinais químicos de outros seres sem se dar conta disso? Sim, muitos seres vivos detectam esse estímulo químico conhecido como feromônios, que são substâncias secretadas por um animal e detectadas por outro de uma mesma espécie. Os feromônios em insetos podem servir para determinar uma trilha, uma agregação, um alarme, um ataque e até mesmo o ato sexual. O primeiro feromônio foi descoberto em 1959 por um grupo de pesquisadores alemães após 20 anos de pesquisa. Essa substância, conhecida como bombicol, é liberada por mariposas fêmeas do bicho da seda e podem ser detectadas por um macho a 10 km de distância. Em lavouras, o bombicol é utilizado em pontos distintos da plantação para confundir os machos que procuram as fêmeas para acasalar e nunca as encontram. Esse método permite a redução de utilização de agrotóxicos, a produção de alimentos sem resíduos e baixa de custos de produção por meio da utilização de feromônios, ou seja, de um odorante. As funções que os feromônios desempenham nos mamíferos ainda são pouco conhecidas, mas alguns testes realizados em camundongos mostraram que quando 2 machos estão em uma gaiola e um deles está anestesiado, não há interesse algum pela interação. Quando em um deles foi passada uma secreção vaginal de uma fêmea, o parceiro da gaiola tentou copular por conta do cheiro exalado. Os porcos possuem na boca uma substância química conhecida como androstenona, que desperta o interesse da fêmea pelo macho para o acasalamento. Um fato interessante é que as trufas, uma espécie de fungo encontrado em florestas temperadas europeias, exalam androstenona e os porcos são utilizados há anos para encontrá-las. Os cachorros possuem uma sensibilidade menor para androstenona, mas também podem ser utilizados para encontrar essas trufas com a vantagem de não comê-las ao encontrá-las. Podemos concluir que os odorantes que sensibilizam nossos neurônios olfativos são cruciais para a identificação dos cheiros, mas também estão fortemente atrelados às nossas emoções e ao nosso paladar. Existem pessoas que, infelizmente, não podem sentir o cheiro devido à anosmia, e isso pode ser perigoso por conta da ingestão de substâncias nocivas ao ser humano e que não poderão ser identificadas pelo olfato. O Alzheimer, o Parkinson e a idade avançada nos leva a ter uma perda de percepção olfativa. Nesse caso, seria interessante a produção de substâncias que reativassem os receptores olfativos.
Algumas profissões como medicina e enfermagem precisam lidar diariamente com fortes odores e, nesses casos, poderíamos pensar na produção de substâncias que diminuíssem a percepção desses cheiros desagradáveis, melhorando assim a qualidade de vida e trabalho desses profissionais. Bom, turma, espero que esse vídeo tenha contribuído para a reflexão e importância do olfato em nossas vidas, já que pouquíssimas vezes paramos para pensar sobre esse assunto. Nós ficamos por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e bons estudos!